falamos para o Flamengo, o time aproveitou para outra vez anunciar um reforço. Carrascal, jogador que, olha, é bem cotado, bem avaliado. Mais uma ferramenta, uma opção para o Felipe Luiz. Chega, Flamengo, para. Para. Pois bem, esse foi o tempo que demorou para Jorge Carrascal ser anunciado pelo Flamengo. O jogador entrou no radar do Fla antes da Copa do Mundo de Clubes e só assinou com o time carioca no último sábado. Pues la verdad que fue un momento. Foi um momento de emoção, mas também de muito estresse por causa da dificuldade da minha chegada. Eu estava na seleção e me deram a notícia do interesse. Eu disse sim sem pensar. Disse que estava disponível para vir ao Flamengo. Foi algo que me fez vibrar. Foi demorado, mas sempre fui positivo. Pero ese tiempo siempre fui positivo. No Rio, desde semana passada, Carrascal viu a negociação com o rubro-negro atrasar ainda mais por conta de problemas na documentação enviada pelo Dínamo de Moscou. Ele não foi inscrito a tempo para as oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, a estreia do colombiano pode acontecer contra o Mirassol no próximo sábado no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Ya llevo casi una semana aquí en Río. Já tenho quase uma semana aqui no Rio. Sinto uma conexão diferente com os companheiros, com a comissão técnica e com todos no clube. Estou muito feliz e quero demonstrar que vim apoiar a equipe, que estou aqui e que podem contar comigo. Com contrato válido por 4 temporadas, o meia colombiano de 27 anos chega ao Flamengo como uma opção para revezar com Arrascaeta no meio-campo. Apesar disso, ele se colocou à disposição do técnico Felipe Luiz e disse que a ideia é somar no time. Creo que la verdad que Arrascaeta é um jogador diferente. É um grande jogador também. Há muitos anos sabemos quem é e suas condições. Eu venho para colocar meu grão de areia, meu apoio. Para o jogo diante do Galo nesta quarta, Arrascaeta não preocupa. Apesar de ter sido substituído no jogo com o Ceará por conta de um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, nesta segunda, ele passou por exames e não foi constatada a lesão. O Flamengo perdeu no Maracanã por 1-0 e fora de casa precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar. Uma vitória simples do rubro-negro leva a decisão para os pênaltis. Mais um gringo bom de bola à disposição do Felipe Luiz. Muitos dizem que ele vem para disputar essa posição com o Arrascaeta, mas é um jogador que pode ser lançado a qualquer momento, inclusive ao lado do Arrascaeta. E eu quero ver o Felipe Luiz. Que coisa boa esse problema que ele tem de poder acomodar todo mundo, escolher os 11 titulares. O Flamengo tem um elenco cada vez mais recheado. Edu. Renata, mais recheado e também, ao mesmo tempo, você falou que é bom a dor de cabeça, mas ao mesmo tempo é ruim, porque a pressão é grande. Não, essa é melhor do que outras, né? De não ter ninguém. Só que aí o time, de repente, não consegue encaixar, não consegue performar. E aí a cobrança sempre vai existir maior ainda pelas contratações e também pelo Flamengo. Agora, como você falou, ele vem, de repente, para brigar assim com a Arrascaeta, mas também joga em outras posições no meio de campo. É um jogador interessante, foi muito bem no River Plate, né? Confesso que eu não acompanhei ele fora, mas no River ele jogou muito bem realmente. Mais um reforço. Agora, a dor de cabeça pro Felipe. Ei, Felipe, dá para montar dois times para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Não dá não, Ronaldo? Nossa, se ele quiser um zagueiro também estrangeiro bom, aí jogou na seleção do Equador, um zagueiro maravilhoso, ele pode vir aqui em São Paulo. Tá pertinho, né? Tá mais perto que os outros. Pô, se quiser, negociamos. Mas é que tem um detalhe, né? Quando a gente fala agora, segundo semestre, que as Copas, elas contaminam as rodadas, né, do Campeonato Brasileiro, porque muita gente tem que poupar, os treinadores estão poupando, a diferença é essa. É quando o Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, conseguem preservar jogadores, não desgastando tanto teus titulares, né? Só que aí ele vai ter, sei lá, 18 titulares, então ele vai poder escolher. Ele vai poder escolher. Essa é a vantagem. Nem tanto assim, né? Porque o Palmeiras não conseguiu, né? Colocar. Mas as pistas estão dadas pelo Flamengo, que poupou na Copa do Brasil em casa, diante do seu torcedor. Não se deu bem. Aí não poupou no Campeonato Brasileiro, pelo menos bem menos. E não ganhou do Ceará, ficou no empate. Então é nítido que Libertadores e Campeonato Brasileiro são os objetivos principais. Claro que a Copa do Brasil está aí nesse bolo, mas é um título que o Felipe Luiz já conquistou.
Mas Então, aí agora eu acho que ele vai apertar o play nesse jogo contra o Galo. veremos, Vai ser veremos. uns tempos assim. 13 de agosto, então semana que vem, já a primeira partida do confronto entre Flamengo e Internacional. E repete o que aconteceu em 2019, eles se encontraram na Libertadores. Era o Internacional de Odair Hellmann, não era? E o Flamengo de Jorge Jesus, que acabou com o título daquela Libertadores da América. E continuamos com o Flamengo. Flamengo foi assunto na chamada e o Flamengo está aqui também, ó, com o Carrascal. Mais um reforço chegando na Gávea. Vamos ouvi-lo. También hubieron clubes que tuvieron también el interés. Yo en mi mente me aferré a mi familia, a mis amigos cercanos, y dije que no, que yo quería ir a Flamengo porque pues era una oportunidad para mí, era algo lindo, quería vivir esa experiencia linda acá y sé que es un equipo que compite y sé que es un equipo que gana títulos, entonces pues nunca dudé ni un segundo en venir para acá. Quien es Arrascaeta, pues sus condiciones, creo que somos jugadores diferentes de alguna otra manera. Pues yo la verdad lo que vengo pues es a dar mi granito de arena, mi apoyo para que todos los compañeros, todos juguemos, todos estemos bien, apoyar desde lo que pueda, de mi estilo de juego, de creación, de todo, pues la verdad que más que todo es eso, que todos podamos jugar, todos podamos hacer lo que el entrenador quiere y lo que el juego pida. Tá aí então Jorge Carrascal, com aquele belo sotaque colombiano, ao lado do José Boto, aí o homem forte do futebol do Flamengo, que não para de contratar. Jorge Carrascal, amigo, capitão América, Eugênio Leal, da seleção colombiana e agora do Flamengo. Tá aí, ó, abraçado com o Boto ali. Mais um jogador que chega para encorpar o elenco, o forte elenco do Flamengo. Acho que o Carrascal não chega no nível dos que já chegaram recentemente, na semana passada. Samuel Lino, Saul, até o Emerson. Repito para você o que já falei aqui algumas vezes, quando se tocou no assunto Carrascal. Não o acompanhei na Rússia, não sei como foi a evolução dele lá. Quando era jogador do River Plate, eu tinha muitas restrições ao Carrascal. Que tipo? De ser um jogador habilidoso, com a bola no pé, sim. Habilidoso, mas que dificilmente dava sequência às jogadas de que participava. É claro que se o Flamengo foi buscar, o Felipe Luiz olhou, observou, deve ter encontrado participações recentes dele boas lá, jogando na Rússia, e trouxe por isso. É um jogador, sim, repito, habilidoso, mas que tomava decisões erradas na maioria das vezes. Sabe a jogada que morre, né, no cara? Tá tudo sendo muito bem construído, dava para ele driblava um, e aí ou chutava sem ser na hora certa de chutar, ou dava um passo para o lado errado, que tinha que estar para a direita e dava para a esquerda, ou acabava desarmado porque driblava demais. Eu tinha essa impressão. Era um jogador que, quando entrava no River, e ele não era titular daquele River, ele não conseguia fazer o time melhorar. E, repito, essa é a minha impressão de quando eu acompanhava, isso já tem alguns anos, e todo mundo tem a tendência de evoluir, de melhorar lá na Europa, né? Estou olhando aqui, Eugênio, desculpe, que depois disso ele passou no CSKA e no Dinamo de Moscou. É um futebol mais duro, né? Mais físico, jogando na Rússia. Espero sim que ele tenha evoluído. Repito, não tenho referências dele. É muito difícil hoje a gente ter o acesso ao futebol russo, né? Ele, especialmente depois desse período aí de guerra com a Ucrânia, o futebol russo ficou muito isolado, só se vê lá dentro mesmo e tal. Então, mas é claro, o scout do Flamengo foi buscar as imagens e é um jogador que qualidade tem, sim, eu acho que pode. E imagino que seja um reserva para o Arrascaeta dentro do contexto que o Flamengo tem. Mas sombra acho pesado para ele, né? O Arrascaeta, na verdade, não precisa de uma sombra, ele precisa de um complemento. Ele precisa de um cara com quem o Flamengo conte quando ele, Arrascaeta, não puder jogar por algum motivo. Isso já faz temporadas. Há quantas temporadas a gente está discutindo aqui essa questão, não da sombra,
mas de alguém à altura do Arrascaeta, ou que pelo menos na ausência do Arrascaeta não comprometa tanto o rendimento do time. Eu acho que para isso o Carrascal pode funcionar. Acho um bom indício ele ter ido de um clube da Rússia para o outro, 2 de clubes tradicionais. Talvez falte essa coisa que o Eugênio falou, né? Essa coisa da sequência das jogadas, talvez um pouco mais de pegada, mas como sombra eu acho um pouco pesado. E como titular também. Se o Arrascaeta tiver em condições, o titular é o Arrascaeta. Ele vem para preencher essa lacuna de reserva do Arrascaeta que o Flamengo tem dificuldade em encontrar e a diferença que faz. E até para manter o mais próximo do nível. Lógico, o Arrascaeta faz toda a diferença, né? A gente sabe o quão especial ele é e o que ele significa no time do Flamengo, mas você conseguir manter um nível próximo quando rodar o elenco, já que o Flamengo é o tipo do time para lutar por todos os títulos, mesmo quando roda o elenco. Quando, por exemplo, na Copa do Brasil, mexe em peças do time titular, é para manter o nível, para brigar por todas as frentes. Acho que o Carrascal chega muito nesse sentido. De ser uma alternativa importante ao Arrascaeta. Gosto também de considerar nessa disputa, por exemplo, o Matheus Gonçalves, acho que pode ser considerado também como um jogador para preencher essa função, mas o Carrascal vem para fortalecer nesse sentido, e não muda o time titular, também não acho que ele chega para nesse sentido, pelo menos num primeiro momento, mas torna o elenco com ainda mais alternativas. É por isso que o Felipe Luiz não vai armar o Flamengo com todos os reforços. Não, Ele vai contar com todos os reforços para o elenco. E aí eu concordo com o Eugênio. Em relação aos outros que chegaram, ele não está no mesmo nível. Ele não é do nível do Saul, do Emerson, do Samuel Lino, mas é um cara que pode contribuir muito. E o que chama a atenção é que ele não é um reforço no mesmo nível dos outros, para uma situação, não vou dizer nem para uma posição, porque não é o caso de pegar a camisa do Arrasca, mas para uma situação de elenco que talvez pedisse alguém de mais peso, né? Mas só o tempo vai dizer. E dos reforços que chegam agora, eu imagino Saul e Samuel Lino sendo titulares, num cenário natural, e o Emerson dependendo do que for o jogo, dependendo do adversário. Quando você puder jogar de uma forma mais ofensiva com ele, dependendo quem for o lateral esquerdo também, e aí ter essa possibilidade com Varela. Mas eu imagino que esses 3 sejam para ser titulares com o Emerson nessa questão, muito condicionando de acordo com o adversário, e o Carrascal sendo um reserva. Não roda muito, né? Vai acabar jogando bastante. Sim. Ninguém joga todas as partidas num elenco como o do Flamengo e com a demanda de calendário que o Flamengo tem. Mas então, ninguém joga nenhuma também. Sim. Todo mundo Eu ia perguntar para o Eugênio, que acompanha mais futebol sul-americano e tal, sobre convocações, tem sido chamado, seleção colombiana, e eu, antes de perguntar, fui olhar aqui a última rodada das eliminatórias, por exemplo, teve um empate 1-1 Argentina e Colômbia, o Carrascal estava no banco, entrou no lugar do... Arias. Não, do James Rodrigues. Do James? Tá. Do James Rodrigues. Tem a ver, né? A posição Arrascaeta, a posição onde ele joga. Historicamente, na seleção colombiana, o reserva do James é o Quinteiro. Desde 2013, por aí, que agora voltou para o River Plate, né? O Quinteiro estava no América de Cali e voltou para o River Plate. Deu toda uma polêmica lá, mas o Gallardo o ama e vice-versa. Mas é isso, é um jogador ali que não é um titular na seleção colombiana. Não. Como acredito que, em princípio, não vai ser titular no Flamengo, mas vai jogar, porque todo mundo está jogando muito. Jogando muito em termos de minutagem, já que a demanda é o Flamengo jogar todas as competições. Então ele vai ter as suas oportunidades, vai jogar. O Arrascaeta é um jogador, né, que a gente comentava essa semana, tem feito uma temporada no plano físico bem superior às últimas. Eu no início do ano fiz aqui uma crítica, porque o Arrascaeta sempre chegava em determinado momento, caía muito de produção, sumia do time, não joga 90 minutos. Esse ano está sendo diferente, é uma preparação outra para ele, mas a gente vai entrar agora no momento crítico, a partir do já no mês de agosto, né? Porque já começou aí, Copa do Brasil, semana que vem começa oitavas de Libertadores, e aí é pegada pé embaixo para um Flamengo que se imagina vai passar nas competições, é pé embaixo até dezembro. Você diria que é a hora da onça beber água. Já que você disse que todo mundo vai... Lembrou Luiz Mendes. Todo mundo vai jogar, Eugênio, dá uma olhada nessa tela aí, que traz um provável time reserva, ou as opções que Felipe Luiz tem para usar.
Eu me lembro que desde o ano passado, ou retrasado, você defendia que o Flamengo deveria ter 2 times diferentes. Um 11 para jogar brasileiro, um 11 para jogar os mata-matas. Isso não aconteceu até agora. Não. Os técnicos mesclam. Mas aí seria um Só provável... aconteceu com o Dorival Júnior, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 22. Mas ele mesclava os times, ele não fazia 2 times diferentes. O time do brasileiro era o time reserva. Isso aconteceu com o Felipão lá em 2018 no Palmeiras. Sim. O Palmeiras foi campeão brasileiro com o time B. Olha aí, Matheus Cunha, Varela, aí seria, entre aspas, um time reserva, tá? Do Flamengo. E tem algumas posições que tem 2 boas opções para. Aí estamos considerando, professor, que o Emerson Royal vire o titular. E o Varela seria a reserva. Né? Danilo, Virar à esquerda. Cleiton e Ayrton Lucas ou Vinha. O Alexandre seria o titular? Cadeira. Ayrton Lucas e Vinha jogariam em todos os times do Brasil. Alguma dúvida? O terceiro da posição, qualquer que seja, jogará. Everton Araújo, Alain, Saul ou De La Cruz, Carrascal ou Cebolinha, Luiz Araújo ou Plata e Pedro. O Pedro tem alternado. Mas aí quem é o titular ali na direita? Ah, sim. O Luiz Araújo e Plata, um dos dois vai ser titular, na verdade. E o Pedro, ele alterna, às vezes tem sido titular. E o De La Cruz joga mais atrás, né? De La Cruz ali no lugar do Everton Araújo, que quando ele joga, ele não tem jogado assim como meia por trás do atacante. Mas são todos jogadores ali. A exceção do Cleiton, que é um jovem, que tem tido pouca rodagem. Outro dia entrou de lateral esquerdo, né? Naquele momento que o Flamengo estava com todos os laterais machucados e o Vinha não jogava 90 minutos, ele entrou no final de jogo ali. Mas quem joga mesmo na zaga do Flamengo são os 2 Léos e o Danilo. O Danilo rola, ora no lugar do Ortiz, ora no lugar do Pereira, mas ele está sempre jogando ali também. Tirando isso, você vê ali que o Everton Araújo é um jovem da base, mas já entrou, já se firmou no elenco. Talvez não seja um jogador tão valorizado quanto outros no elenco, mas fisicamente é um jogador que entrega no plano defensivo. Com a bola, entrega pouco. O Alan melhorou muito. O Alan, que era muito criticado no Flamengo, foi bem demais no Atlético Mineiro em 2021. Ele, nesse ano, com o Felipe Luiz, ele consegue ser um jogador que, pelo menos, não está comprometendo, né? Porque ele entrava e o torcedor do Flamengo ficava desesperado, né? Meu Deus do céu, o Alan tem jogado. Você vê ali a chegada de um Saul, a chegada de um Samuel Lino, potencializando muito ali, né? O Emerson para o lugar, eu acho que o Emerson é um jogador hoje mais completo do que o Wesley. Então ele melhora a lateral direita. Então o Flamengo incorpora o seu elenco. Eu acho que não tem ninguém com a característica do Gerson, que era, para usar uma expressão que o Tite usou em algum momento, cunhou essa expressão, era o ritmista do time. O Gerson não tem esse cara ainda. O homem com ponto de interrogação aqui, né? Não discordando, mas pensando, será o Emerson tá melhor que o Wesley? O Emerson Royal? Eu acho que o Wesley tá voando, hein? O Wesley. Mas numa fase da vida mais equilibrada, não é isso? O Wesley é um jogador de muita velocidade, de muito pulmão, muita força, que melhorou no aspecto defensivo, era a crítica feita a ele quando ele chegou no Flamengo, mas que tecnicamente tem as suas limitações. Eu acho que, como é muito jovem, tende a evoluir nisso. Então você vê o Wesley chegar à linha de fundo, não sai aquele cruzamento redondo na O Emerson Royal era cornetado lá no Tottenham? Sim. O Tottenham, depois, mais recentemente no Milan. Mas na época do Tottenham, a torcida tinha até musiquinha cornetando ele. Não estou dizendo que ele é ruim. Estou dizendo assim como o Wesley, ele também tem defeitos. É muito bom jogador. Os dois são muito bons jogadores. Mas eu entendo que, tecnicamente, ele hoje é um jogador mais completo. Pode ser. Que até pela bagagem que ele já trouxe da Europa, de interpretação do jogo, de saber o momento de atacar os espaços, de recompor, eu acho que ele chega mais completo do que o Wesley, que tinha muito pulmão, mas que ainda tinha algumas deficiências técnicas. Acho que daqui a alguns anos o Wesley poderá ser um jogador que construiu uma trajetória melhor do que a do Emerson. Mas para o momento atual do Flamengo, tenho a impressão que ele vai entregar mais do que o Wesley estava entregando.
Muito bem. Alguma observação sobre esse elenco do Flamengo cada vez mais vasto, com cada vez mais opções, professor? A gente não respondeu lá, né? Ele brigaria por o quê no Brasileiro? Acho que brigaria por G4. O time B do Flamengo? Essa pergunta ela é complicada, professor, porque ela, como diria o meu amigo Rafael Prates, ela contém uma zica. Contém uma zica. Eu lembro do Palmeiras em 19. O que você pensa? O Palmeiras tinha sido campeão em 18, em 19, no primeiro turno ele estava voando no campeonato, né? Era líder e tal, o Palmeiras. E aí começou, o time reserva do Palmeiras é a G4 do Brasileiro. Começou essa história. E no final das contas o Flamengo foi campeão brasileiro, não foi o Palmeiras. Então, o time reserva não joga. O que não quer dizer que o time reserva poderia ser G4, porque o Flamengo ganhou, poderia ser. Porque como ele não joga mesmo, fica a nossa opinião pela nossa opinião. O time reserva jogou, repito, no Flamengo, o brasileiro de 22, sob comando do Dorival Júnior, eram outros jogadores, fez um campeonato razoável, mas não brigou por título. Porque time reserva não é um time, é um catado de bons nomes. É diferente. Essa é a questão. O ideal sempre não é, então vou poupar, troca os 11. É você tá sempre rodando, e só que você tem peças para conseguir manter o nível quando troca. E ainda mais no Flamengo, que deixou claro, brasileiro é prioridade, depois tem Libertadores, na Copa do Brasil contra o Galo acabou poupando alguns nomes importantes, que era necessário. Acho que essa é a grande questão, você conseguir manter o nível para brigar em todas as frentes. E assim, o Flamengo, quando sai o Arrascaeta, perde? Lógico que perde. Mas ainda assim é um time o suficientemente forte para brigar com qualquer equipe em qualquer competição. E como potencial, claro que enche os olhos você ver um campinho em que Vinha e Ayrton Lucas são duas opções de reservas para lateral esquerdo. Isso enche os olhos de qualquer torcedor. Isso é um luxo. A lateral esquerda é a posição simplesmente um luxo. É a posição mais bem servida no Flamengo, é a lateral esquerda, indiscutivelmente. Você não tem para outras posições tantos nomes assim de alto nível, né? Por exemplo, há uma carência. Você tem o Pedro, que não vive o seu melhor momento, e não tem um outro centroavante. Tem Juninho, que não é um jogador que até hoje tenha se firmado no Flamengo. E o Juninho não enche os olhos de outros torcedores, como esses dois laterais. Porque só nas laterais, nosso campinho tinha o Cebolinha. Gente, o Cebolinha... Para a ponta esquerda ali, o Flamengo tem um monte de nome. Mas a gente listou aqui outro dia, dá para fazer um time inteiro. De jogadores que podem ocupar aquele espaço. Cebolinha, Michel, mas hoje a aposta é no Nino. E eu acho que vai dar certo. O Wallace pode jogar por ali. O Wallace pode jogar em todas as funções do ataque. É um jogador muito especial que eu acho que não vai ficar tanto tempo. Aliás, ele apareceu na tela ali? Não. Deveria estar. Nem apareceu. Deveria estar na tela o Wallace. Será que ele tem entrado e tem feito gols? Então considerou o Wallace já titular do Flamengo? Acho que eles esqueceram. Acho que não, é que é legal na telinha botar mais grife, assim, né? Mas o Wallace anda. Meus amigos, nem isso diminui o clima de cobranças no ninho do Urubu. O ataque rubro-negro anda econômico desde a volta do Mundial. Sim, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, mas o empate 1-1 com o Ceará deixou a sensação de que algo mudou. O torcedor quer ver gol e as cornetas da arquibancada já soam sobre Felipe Luiz. Depois do Mundial, o time não é mais o mesmo no quesito. A média de bolas na rede caiu. Se antes a equipe fazia 2,2 gols por jogo, agora a média é de 1,2 por partida, apenas a 10ª maior do brasileiro. Nos 6 jogos do brasileiro após o Mundial, 4 vitórias, 3 por 1 gol de diferença e 1 por 2. O Flamengo até mantém o ataque mais positivo do campeonato, com 31 gols. Um acima do Cruzeiro, que vem logo atrás, justamente pelo saldo de gols, apesar de ter um jogo a mais. O Palmeiras, terceiro, tem 4 pontos a menos do que a dupla, mas só 16 jogos na tabela. O time continuou chutando, né? Criando. Se eu não me engano, foram 9 chutes no primeiro tempo. Tivemos a bola, tivemos chances, tivemos finalizações, tivemos chegada na área do adversário
e fizemos um grande primeiro tempo. E a questão ofensiva, de criatividade, tem sido mesmo um problema no Flamengo. Para resolver essa situação, o clube foi ao mercado. Já trouxe Samuel Lino, também Saul, ambos estrearam. E agora é a vez de Jorge Carrascal. Colombiano de 27 anos, Carrascal tem no currículo passagem pelo River Plate. No time argentino, conheceu De La Cruz e chega cotado para ser um ajudante de Arrascaeta nas tarefas do meio de campo. O novo camisa 15 já se afasta da ideia de ser o substituto do camisa 10. Tiene Arrascaeta, pues sus condiciones. Creo que somos jugadores diferentes, de alguna u otra manera. Pues yo la verdad lo que vengo pues a dar mi granito de arena, mi apoyo para que todos los compañeros, todos juguemos, todos estemos bien. Apoyar desde lo que pueda, de mi estilo de juego, de creación, de todo, pues la verdad que más que todo es eso, que todos podamos jugar, todos podamos hacer lo que el entrenador quiere y lo que el juego pida. Ainda sem o colombiano, o Flamengo vai até Belo Horizonte em busca da virada contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Arrascaeta, sem lesão detectada, é dúvida, mas Felipe Luiz quebra a cabeça. Para avançar no mata-mata e melhorar na temporada, o Flamengo tem de ser de novo criativo, ofensivo. O torcedor quer ver gols. E cornetas ecoando no Ninho do Urubu, hein? Mesmo com a liderança. Bom, o que está deixando a desejar? Ofensivo do Flamengo, 7 jogos, 7 gols marcados, 106 finalizações, 37 no alvo, 34% no alvo só, então. Agora é o seguinte, é mais ou menos de cada 100 chutes, 6 viram gol. Quer dizer, é difícil, né? Desse jeito. Dar show, jogar muito bem, como a torcida do Flamengo espera. A gente pode falar desse ataque do Flamengo que não vem sendo eficiente, mas também tem os erros defensivos, né? A gente falava muito da eficiência da defesa do Flamengo, tem enfrentado certos times que jogam ali retrancados. Muitas vezes os erros do Flamengo acabam definindo o jogo, né? Em jogos de poucos gols, né, Elton? Eu acho que vamos voltar no tempo, né, com relação a esse momento do Flamengo, né, depois de um Mundial de clubes que traz desgaste, né, aquele jogo intenso contra o Bayern, um jogo intenso contra o Chelsea. Acho que esses dois particularmente, né, dos 4 que o Flamengo fez no Mundial de Clubes. Na volta, enfrentou o São Paulo e venceu com certa autoridade na volta do Campeonato Brasileiro, né, teve uma folga e depois acabou retornando contra o São Paulo. Contra o Santos, o ponto fora da curva, né? Um momento em que o único jogo, claro, com exceção a esse último contra o Atlético no Campeonato Brasileiro, o único que não marcou nessa sequência, né? Acabou perdendo por 1-0 num jogo que, para mim, o Flamengo ali foi bem abaixo mesmo de todos esses, por isso acabou sendo derrotado. Contra o Fluminense, um jogo muito peculiar, né? De um time que realmente se fechou muito. O Fluminense fechou os espaços do Flamengo, o Flamengo sentiu dificuldades de jogar nesses espaços curtos, mas mesmo assim venceu por 1-0. A gente sabe que bola parada tem feito muita diferença, né, nessa equipe do Flamengo. Depois contra o Bragantino, aí é aquele jogo de trocação, né, porque o Bragantino é um time que tem muita intensidade, jogando em casa seria dessa forma. O Flamengo entrou nesse jogo de velocidade, sentiu desgaste, baixou um pouco mais o ritmo, conseguiu vencer a partida por 2-1. E contra o Atlético, mesma coisa, né? Atlético enfrentando o Flamengo com linha de 5, colocou 3 zagueiros, o Cuca baixou mais a sua equipe e o Flamengo numa bola parada conseguiu fazer o gol. Então acho que são contextos diferentes, né, mas bem próximos ali desses jogos pós-mundial, Edu. É claro que o torcedor do Flamengo está acostumado de um time envolvente, de uma equipe que consegue, independentemente do adversário, né, dominar o jogo, e acha até que dominou grande parte desses jogos. A gente viu a média de finalizações mais de 10 por jogo, né, nesse recorte. Falta um pouquinho, claro, da eficiência, da calibragem, de um time que consegue ser muito mais consistente, né, nas suas finalizações. Mas é claro que é um desvio de rota talvez um pouco curto em relação a outras equipes do futebol brasileiro. Acho que a correção ela pode ser bem rápida e os reforços que chegaram ajudam demais nisso, né? O Samuel Lino já entrou bem, o Saul vai encaixar muito bem nessa equipe, o Jorginho, que foi contratado e chegou durante o Mundial,
já consegue ter um ritmo. O Carrascal vai trazer um pouco de fôlego também, esse meio-campo que muitas vezes precisa de alguém que mantenha essa característica do Arrascaeta. Tem também a chegada de um jogador que tem essa qualidade de ir ao fundo, aliás, dois, né? Que consegue chegar à linha de fundo, que é também o Emerson Royal. Então acho que o Flamengo vai aos poucos corrigindo essa rota e talvez chegue ao equilíbrio, né, que o torcedor está acostumado a ver. É claro que a gente estranha demais, né, um time fazendo poucos gols, mas eu acho que esses jogos que eu citei, e eu nem citei o jogo contra o Galo e o jogo contra o Ceará, o jogo contra o Galo também é um jogo bem peculiar, né, nesse sentido, na Copa do Brasil o jogo contra o Ceará talvez um time muito mais pensando nesse jogo da volta, né? Porque tem desvantagem na Copa do Brasil. Acho que é um Flamengo que, corrigindo essa rota, que eu acho que nem fugiu tanto, volta a ser aquela equipe que a gente se acostumou a ver, de marcar muitos gols em várias partidas, independentemente do adversário. Pois o Felipe Luiz recebendo esse pacote, não dá nem tempo de treinar direito a rapaziada, né? Vamos ver se evolui ao longo dos meses. Aqui tem que ser rápido. E rápido mesmo, porque quarta-feira já tem essa decisão contra